contigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejam ele traz. Aleluia. Contigo a sua recompensa. Que dê voz, meu amado. Se coloque sobre os seus pés por um instante. Que eu estou gastando a minha vida. Se você pode, estenda suas mãos Tudo por amor. na direção desse altar e fala: Senhor Jesus, traga a tua instrução nessa noite. Que seja uma noite ímpar para a minha história. Toma este lugar, toma esse ambiente. Ei, eu me rendo. Diga, eu me rendo. Diga, eu estou aqui, Senhor, com meu coração aberto para ser ministrado pelo Senhor. Aleluia, faça do teu jeito. Diga, faça do teu jeito, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Porque importa que ele cresça, Levanta um altar de adoração. e nele meu prazer. Entenda a atmosfera que está está. sendo gerada aqui nesse momento. Eu não sou digno de dizer. Levanta tuas mãos. Ei, levanta tuas mãos cansadas. Talvez o seu joelho fraquejante. E entenda que a destra do Abba está aqui estendida sobre esse ambiente. Um ambiente de glória. Você precisa entender e discernir esse lugar. Não será mais um culto, será o culto da nossa história. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Porque dele e por ele, que o seu pensamento agora seja tomado cativo aos pensamentos de Jesus. Que toda a religiosidade que ela caia por terra aqui nesse momento. Que a expressão da glória dos céus invada a sua mente agora. Que sua mente inconsciente, que ela seja infrutífera agora. Que a sua mente consciente venha se dobrar diante da presença gloriosa do Senhor que já está nesse lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz, tudo bem com vocês? Amém, glórias a Deus. Vamos ler a palavra? Está animado? De verdade? Glórias a Deus. Deixa eu permitir que meu amigo John, faça o que tem que ser feito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo enquanto isso, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo de número 27. Aleluia. João 10, 27 diz assim na palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Repete comigo, 1, 2, 3 e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia. Somente até aí.
Pai querido, Pai de amor, graça, bondade, misericórdia, nós viemos nessa noite e nós desejamos ser ministrados pelo Senhor. Que a sua boa dádiva, vinda do Pai das luzes, aquele que não detém trevas, aquele que não está com o ouvido cerrado, que não possa nos ouvir, aquele que não está com a mão encolhida, que não possa nos abençoar, nós queremos oferecer esse culto ao Senhor, e nós queremos dispor o nosso sentido audível, sim, queremos ceder para que o Senhor venha falar, e que nós possamos agora ser habilitado, equalizado na mesma frequência dos céus, o nosso aparelho auditivo. Nós queremos te ouvir, Senhor, de uma forma clara, de uma forma transparente, compreensível. Sim, Senhor, nós queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Éfata, que sejam abertos os teus ouvidos espirituais nessa hora, para a glória do nome do Senhor, amém? Tome seu assento, glorificando aos céus. Glórias a Deus. A gente chega tão bonito na igreja, né, irmão? E de repente a gente começa a desfazer todo o figurino. É que na verdade nós aprendemos que a aparência não significa nada. O importante para Deus é o coração do homem, a forma que nós intencionamos estar na presença dele. E ainda que a gente venha com o coração talvez tomado por uma motivação errada, ao chegar na presença tudo é convergido à vontade de Deus, através do poder do Espírito Santo. Quando falta a palavra, o Espírito vem e ele se expressa a Deus com gemidos inexprimíveis, amém? Eu quero agradecer aqui de púlpito um presente que ganhei, já estou usando, mas estou todo atrapalhado, e eu fui pegar para mostrar, e ele até apagou, irmão, falou assim, hoje você vai ficar a pé, só que eu não vou ficar a pé, irmãos, eu repreendo. Irmãos, dá uma olhada nisso aqui. Não, olha para alguém e fala assim, que é isso, irmão? Fala assim, iPad é só para quem iPod. Ah, brincadeira. Essa veio do fundo do baú, hein, Juliano? Aleluia. Não, fala a verdade, foi inspirado por Deus. Irmão, você está aqui, vamos nos movendo em uma palavra. Coisa boa é ter liberdade para a gente se expressar na presença do Senhor. Durante um bom tempo eu me preocupava com o que as pessoas iam achar da minha performance, e hoje eu não me preocupo mais com isso, porque eu sei que o homem ele olha como homem e Deus olha como Deus. E o Senhor que me conhece, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, Ele sabe que o culto não começou aqui para mim, Ele começou desde o momento que eu levantei, e é isso. Expressar uma fé genuína em Cristo, para mim é isso, é a gente transicionar a igreja para a nossa vida, e ser igreja é manifestar o reino aonde for, do amanhecer até o pôr do sol. Aleluia, irmãos. Só me diga, e eu quero sinceridade, como é que está o som aí embaixo? Então, meu filho, tá igual. Fala um time bom aí para mim. Corinthians tem que se converter. Brincadeira. Irmão, se o time está ganhando, não mexe não, meu lindo. Aleluia. Tá tudo lindo, né? Fique à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Amém. Meus irmãos, tem um tema para essa mensagem de hoje. E o tema é guiados pela voz de Deus. Diga comigo, guiados pela voz
de Deus. Paulo escreve e diz que no mundo há muitas vozes, e todas essas vozes têm o seu significado. Não existe neutralidade no mundo do espírito. O que as vozes desse mundo expressam é o governo mundano, mas ainda existe uma voz que ecoa e rasga e fende os céus, que é a voz do Criador de todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo de número 24, Salmo de número 24, aleluia, que o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Segue para mim. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Existem muitas vozes, sim ou não? Mas existe um governo pleno que a natureza manifesta e entende, e fala uma linguagem, cada dia comunica a outro dia sem uma só palavra, que existe alguém regendo o governo sobre todas as coisas, e esse é o nosso Senhor. Mas quem alcançará o topo? Quem subirá para ser ministros dessa boa nova? Porque o Evangelho é boa notícia. Quem tem um coração limpo, quem tem as mãos limpas e um coração puro. Diga comigo, mão limpa e coração puro. Olha para alguém e diga assim, mão limpa e coração puro fazem de nós ministros, dispenseiros, mordomos dessa boa obra. Quem está aqui até agora? E Jesus, a sua plenitude, vem expressando uma palavra, um rema da parte do Senhor, e vem falando sobre a comunicação. As minhas ovelhas ouvem, diga comigo, as ovelhas de Jesus ouve a voz, reconhece a voz, tem prazer em responder a voz. E o Senhor a reconhece por isso. A grande verdade é como nós encaramos essa realidade. Como você encara essa verdade? Como você compreende essa máxima vinda de Deus? Uma das coisas que a gente tem que perguntar quando lê a Bíblia: como? Por quê? Olha para alguém e fala assim, como assim? Por que isso? As perguntas fazem de nós eterno aprendiz. Se eu não fizer nenhuma pergunta e compreender da minha forma, a Bíblia diz que o homem que apoia no seu próprio entendimento, ele é um fracassado. Mas quem tem a revelação, caminha sobre uma virtude de quem é vitorioso. Quando eu compreendo a partir de mim, é o que eu acho. Quando eu compreendo a partir de Deus, são as suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Aquelas mesmas que diz a palavra, que passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Eu quero que você entenda essa verdade, que existe uma voz e eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer pergunta para compreender essa voz. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma semente da eternidade que nos conecta com Deus que é eterno, e as verdades que são eternas não são compreendidas na carne. Essas verdades eternas são compreendidas no nosso espírito, porque o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais, mas o homem carnal nunca vai entender as coisas espirituais.
É por isso que tem gente que olha para você e fala assim: você vai para a igreja de novo? Fica só hoje. Ou tem uma sessão das 4 no cinema que é o máximo. Tá em cartaz aquele filme top. Isso se não for a sessão das 18 horas. Mas a Bíblia diz que aquele que conhece, discerne a voz, não troca essa voz e essa presença por nada. Ei, a Bíblia diz que um dia desse lugar vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Quem entende que essa presença cura, que essa presença liberta, que essa presença faz até a tristeza saltar de alegria, não deixa de buscar essa presença, porque se torna dependente. A gente vê hoje dependentes químicos, dependentes de rede social, dependentes de série, dorama, pessoas que não vivem sem, pastor. Aquele chinês, eu estou apaixonado por aquele chinês, pastor. Eu choro de ver o chinês, mas como ele é meigo, olha para alguém e fala assim: mais apaixonante do que o chinês é o Galileu, aquele que nasceu em Nazaré há mais de 2000 anos. Ei, precisa despertar uma geração apaixonada por Jesus aí, ó. Essa geração precisa ser despertada para esse tempo. Aleluia. Homens e mulheres apaixonadas pela presença. Escute bem o que eu vou te dizer. Jó capítulo 14, Jó capítulo 33, versos 14, diz assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Muitas das vezes, ei, nós dizemos que conhecemos a voz, mas às vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente consciente, ela não está acompanhando o culto, porque nós estamos ancorados, sabe que a mente mente, porque a mente está ancorada nas memórias passadas. Por quê? Porque o nosso banco de dados resgata informações do passado. Tanto é que eu estou pregando aqui, e quando eu digo uma palavra, você vai tentar lembrar que livro que está, ou quando não, o seu HD está pensando assim: será que isso está na Bíblia? Por quê? Porque a nossa mente nos remete ao nosso banco de memórias, e quase nunca a nossa mente consciente está ativa. É por isso que Paulo, quando chama a igreja, em 1 Coríntios 12, ele diz assim: aquele que ora em línguas, ele está orando para a sua própria edificação, porque ele está tornando a sua mente infrutífera. É você calar as vozes, se conectar na presença e ficar chacaramanaya, remandarabachorocandá, e ninguém discerne um homem espiritual, mas os anjos entendem, e o céu entende aquilo que o homem está dizendo. Homens precisam despertar um vínculo com o céu tão poderoso, que nós comecemos a falar frequentemente a língua dos anjos. Pastor, mas como é que eu na carne vou falar em língua dos anjos? Dê lugar, irmão, porque o Espírito faz com que todas as coisas se submetam à vontade de Deus. Por quê? Porque eu só posso adorar no Espírito, porque se não tiver no Espírito não existe adoração. Se eu tiver na alma é emoção, se eu tiver na carne é profanação, mas quando eu estou no Espírito é adoração genuína. O Senhor procura os verdadeiros, aquele que coloca a mente infrutífera e fala assim: Senhor, dá vontade de cantar, irmão. Estou gritando, né? Vem e toma o teu lugar. Que saia justa, né, irmão? Tens minha vida como altar.
abrasador. Ei, você tem que dar esse lugar para Deus. Deixa Deus derreter a dureza do seu coração hoje. Se você pode, encurve a sua cabeça por 2, 3 segundos, 10 segundos que seja, e fala assim: Senhor, até ontem eu tentei governar e não deu muito bom esse negócio. Eu reconheço que eu preciso me tornar cada dia mais dependente do Senhor. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu reconheço que em Ti eu darei frutos, e frutos que permaneçam para sempre, conectado à seiva da vida, através das raízes profundas do Evangelho. Eu vou estar firmado no Senhor, eu me tornarei inabalável, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz em verdejantes pastos, o Senhor vai me fazer descansar. Sim, fará descansar. Eu profetizo, você que chegou aqui atribulado, você que chegou aqui cansado, enfadigado, se prepare, porque a destra do Senhor te tira desse charco de lodo hoje. O Senhor te coloca de pé hoje, porque Deus é fiel. Olha para alguém, fala assim: irmão, você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Vai falar: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tem gente que fala: ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ninguém fala nada. Jó 33:14, irmãos, é a expressão de um Deus que se comunica. Homens subiram torres de vigia para ter um encontro com Deus. Outros desceram a casa do oleiro para ter encontros com Deus. Só que a gente quer ter um encontro com Deus no conforto, de preferência em frente a uma tela de 60, 65 LCD, com ar condicionado nos 16 graus e com uma cobertinha ainda para ficar mais confortável, comendo pipoca ainda, não é verdade? A gente deixou de ter amor por Deus, porque a gente tem amor pelo conforto. E hoje Deus está falando: ei, destrua essa casca que foi colocada sobre você. Tira esse manto que está te contaminando. É como uma capa, é a capa de Acã, é a capa do conforto e da riqueza que todo mundo às vezes busca, mas ninguém mais quer ouvir e obedecer a voz de Deus. E o Senhor está dizendo: tira as mãos da capa hoje, porque eu vou te dar novas vestes. Você não precisa de uma capa, você precisa de uma nova veste. A veste cinza está sendo arrancada de alguns homens aqui hoje, e o Senhor está concedendo uma capa de louvor nos teus lábios, adoração genuína, de verdade. Não é pelo aquilo que Deus pode te dar, mas é por aquilo que Ele já fez. Quem quer subir montes aí para se encontrar com Deus? Não, quem quer ficar lá quietinho, deixando a brisa bater, e a natureza comunica a glória de Deus. Fica quieto. Ouça o seu coração hoje. Talvez você chegou aqui dizendo: tenho falta, pastor, está me faltando. Aí o Senhor está dizendo: ouça a vida que está em você hoje. Ouça o pulsar do seu coração. Sinta os seus pulmões inflando. Você sabia que você respira 20 mil litros de ar todo dia? 20 mil litros de ar. E estudos dizem que há bactérias nocivas à saúde do homem que está na atmosfera. E você respira tudo isso, e Deus concede a vida, e Deus te livra da morte todo dia. Todo dia nós somos entregues à morte, mas todo dia a mão do Senhor fala: hoje não, morte, hoje não, morte. Ei, todo dia talvez o inferno está dizendo: o laço está armado, e o Senhor te livra do laço do passarinheiro e diz: hoje não, laço, hoje não, laço. Eu quero que você levante a mão e diga assim: olha, hoje Deus me livrou de batalhas que eu nem vi, e eu estou aqui. Aleluia. Aleluia.
temos relatos de arquétipos, tipos de homens, tipos e modelos bíblicos, homens que ouviram a voz de Deus, entraram no particular com Deus e que fizeram a diferença ao seu tempo. Se você for para a galeria da fé, em Hebreus capítulo de número 11, você vai ver homens que fecharam a boca de leões, homens que lutou e venceu batalhas épicas, impossíveis de serem vencidas. Mas a gente vê antitipos também, homens que precisou uma mula falar com eles e carregava o título de profeta, homens que carregou o título de um juiz, mas que brincava com a unção o tempo todo e não foi sensível à voz de Deus. Homens que andou com Jesus e não discerniu a voz de Jesus, preferiu a riqueza do que a presença. Homens que não valorizaram aquilo que tinha, pelo fato de que estava prospectando coisas maiores. E a ingratidão é uma porta para te levar à murmuração, mas a gratidão é um passaporte para níveis maiores. Se você entender essa verdade, se prepare, porque os dias que estão diante de nós são dias que vão fazer com que a glória seja manifesta. Provérbios capítulo 4, versos 18 diz que a vereda do justo é como uma aurora, ela é processual, ela vem clareando até se tornar dia perfeito. Paulo escreve em Romanos, salvo engano, ou Efésios, que antes nós éramos trevas, mas hoje nós somos luz. Olha para alguém e fala assim: eu posso ver, como diz Malaquias 4:6, o sol da justiça raiando sobre você. E se prepare, sabe por quê? Porque Deus vai dar visibilidade, Deus vai dar voz, Deus vai colocar os seus filhos em lugares altos. Sabe por quê? Porque nós somos uma carta que o mundo está lendo, e a expressão da glória de Deus nos arrancará, transicionará com raiz e tudo para ambientes onde as pessoas digam assim: como você chegou? E você não vai ter explicação, e você vai dizer: é milagre. Ei, você está entendendo isso aqui? Como que você chegou aí? Não sei, eu só sei que eu sirvo um Deus. Ah, meu Deus, hoje eu tô cantor, irmão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Escute, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que a vida, oh meu Deus, oh meu Deus, oh aleluia, aleluia. Você está entendendo isso? É sobre um Deus que contempla e está com a gente nessas batalhas, irmãos. Aleluia. Fala assim: esse choro vai dar lugar à celebração. Fala assim: permanece mais um pouquinho, seja fiel mais um pouquinho. Ei, permanece, não. Fala com voz de profeta: permanece mais um pouquinho, irmão, que você vai ver o que Deus vai fazer. Se prepare, se prepare. Ei, se com Cristo padeceste, com Cristo sereis glorificado. Está com Deus? Estou. Então
espera mais um pouco. Resiste mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Nós só podemos compreender essas movimentações que Deus está fazendo se estivermos no Espírito, se estivermos no Romanos capítulo 8, versos 14 ao 17. Abre comigo, por favor. Oh, glória a Deus. Olha para alguém e fala assim: vai ficar melhor, irmão. Vai ficar melhor. A Bíblia diz em Romanos 8, a partir do versos 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou de se revelar. Aleluia, irmão. Quem está pegando essa palavra? Quem não está pegando nada aí? Glórias a Deus. Escute comigo, anote aí comigo: 7 formas que Deus fala. Aleluia. Deus sempre falará com você de maneira que te desafia a mudar, crescer e se desenvolver. Quer de novo? Deus sempre falará com você de maneira que te desafie a mudar, a crescer e a se desenvolver. Você não nasceu para ficar estagnado. Moisés, no Salmo de número 90, versos de número 12, ele tem uma fala que eu carrego para minha chamada missionária. Ele olha para Deus em uma oração de intercessão, depois de um tempo de intimidade com o Senhor, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero aprender todo dia, e eu sei que o Senhor é fonte de sabedoria. O livro de Provérbios diz que a sabedoria está gritando pela praça e dizendo: quem quer ter sabedoria? O livro de Tiago diz assim, que quem é falto de sabedoria, peça ao Senhor. Eu não estou te contando uma história, eu estou te falando Bíblia. E se ela é a instrução dos céus para a nossa vida, nós devemos recorrer a ela, para que nós não sejamos confundidos no dia da adversidade. Diga comigo: eu estou sendo testado, preparado para novos desafios, para eu mudar, crescer e me desenvolver. Amém? Você está aqui? 2, Deus sempre falará com você de maneira que você entenda. Difícil não é ouvir e compreender, difícil é realizar, fazer segundo a instrução de Deus, porque tudo que Deus pede para nós vai custar alguma coisa. Você está disposto a pagar o preço pela mudança? Está disposto a não entrar em guerras que não é sua? Está disposto a se guardar no Senhor, para que amanhã o Senhor possa usar você como instrumento gracioso? Tu está disposto? Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas em vossos meios. Aleluia.
com você sem te dar uma base para você entender que é a voz dele. Ele sempre vai dizer algo para que você sinta, não um arrepio, mas para que você pense. Arrepio não muda a vida de ninguém, mas todo pensamento gera uma reflexão, toda reflexão gera uma ação, e toda ação gera mudança. Quer mudar? Se mexa. Só falar sobre o que você acredita não muda, mas quando você pensa, fala e age, tudo realmente passa por um processo de alinhamento. Céus e terra se encontram em você, e você vai alinhar primeiro no seu espírito, depois você testifica na tua alma, dizendo: Espírito, diga para minha alma, quieta, porque o Pai está falando, e a carne vai ter que se dobrar diante da glória de Deus. Quando você sente um arrepio, é o corpo dizendo: nossa, eu senti algo. A alma diz: é a presença, e o espírito aplaude e celebra, mas a carne está se movendo pelo sentido carnal, e o sentido carnal é só o frenesi. O arrepio passa, a alma, ela chora, ela grita, ela esperneia, ou ela adora, mesmo sendo movida pela carne. E o espírito, ele fica sem poder de agir, porque carne e alma está falando, mas ele está lá, às vezes neutralizado. A Bíblia diz em Mateus 5 que uma das formas do homem neutralizar a ação de Deus é ele querer entregar para Deus algo com o coração travado. Mateus 5, capítulo 5, versos 23 e 24, diz que se eu tiver, ou se o meu irmão tiver algo contra mim, e eu for entregar uma oferta no altar, não traga, primeiro conserto com meu irmão, para depois eu ter a autoridade para poder ministrar, para poder proclamar, para dizer: eu não estou sendo governado pela carne. A carne falou não perdoa, mas o Espírito disse perdoa. Então quando eu começo o processo de cima para baixo, tudo que é menor tem que se dobrar aquilo que é maior. A carne tem que se dobrar ao nosso espírito, e a alma tem que ser governada pelo Espírito, não pela nossa carne. Diga assim comigo: eu não sou um ser carnal. Eu não sou um ser carnal que tem uma alma e que tem um espírito. Diga assim: eu sou um ser espiritual que tem uma alma e que estou num corpo carnal, mas eu sou do céu. Colossenses 3 diz o quê? Não pense nas coisas de baixo, porque você é do... Olha para alguém, dá um sorriso e fala assim: e aí, irmão? Você está entendendo isso aqui? Diga assim: ouvir a voz vai me fazer tomar decisões nessa noite. Tópico 5 diz assim: as mensagens de Deus para nós será sempre sobre o que é melhor para nós. Diga assim: Deus nunca vai oferecer nada que seja mal para nós. Deus sempre vai pedir algo para você que vai te custar muito. Num primeiro momento você vai falar assim: parece que é mal, mas do Senhor vem toda boa dádiva. Do céu, do Pai das luzes, vem toda boa dádiva, e tudo que Deus oferece é bom. Romanos capítulo 12, verso de número 1 diz assim: ei, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o teu culto racional. Versos 2 diz assim: e não vos conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fala assim: Deus só tem o que é bom para mim, mas sempre vai estar em conflito dentro de mim, alma e espírito, e quem eu alimentar mais vence essa batalha. Diga assim: eu vou vencer no espírito, irmão. Olha para alguém e fala assim: eu vou vencer no espírito, irmão. Eu acho legal, uma vez nós, no término do culto, a gente dizia assim: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus, e com Jesus nós. Aí o Serafim falou: pastor, nós já somos mais que vencedores, por que a gente fala que vai vencer? Aí agora a gente faz diferente: vencendo vem Jesus, e com Jesus nós já.
luta que você está passando, você não vai vencer, você já venceu. João 16:33, Jesus diz: eu vou falar para que vocês tenham ânimo, bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha fé e bom ânimo, porque eu já venci por você. Aleluia. Verso 6 diz assim, verso 6 não, são 7 formas que Deus fala. O tópico de número 6 diz assim: Deus sempre fala conosco para que tragamos a glória ao nome de Jesus, hoje e sempre. Então, quando Deus fala com a gente, é para despertar em nós. Você lembra que em Atos capítulo 2, a igreja estava com medo, presa em um cenáculo, mas o Espírito veio como línguas repartidas de fogo, um som de um vento, como se de um vento impetuoso. A casa foi cheia da glória, e o Espírito veio para dar ousadia. Fogo, glória, fé, foco, determinação. Ei, o Espírito veio, e quando o Espírito veio com propósito, para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dos discípulos. Os discípulos iam dar continuidade àquilo que Jesus tinha começado. Olha para alguém e fala assim: você precisa dar continuidade naquilo que Jesus começou há mais de 2000 anos. Você é carta viva no tempo atual, século 21. Ei, é geração o quê? É geração o quê? É Y. Você é a geração que Deus predestinou para esses dias, para proclamar as boas novas, porque é para isso que o Espírito veio sobre nós. Tópico 7, último, irmãos. Estou acabando, irmão. Olha lá. Tópico 7 diz assim: Deus nos fala algo sempre que está além das nossas forças finitas. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza dele. É por isso que eu amo a palavra, porque aquele que está fraco, diga: eu sou forte. Mas nós só podemos ser fortes se estivermos imergidos. E quem está imergido se prepara para ser emergido. Porque quem está imergido, quando for emergido, a glória será manifesta. Porque do interior daqueles que ficaram imergidos vai fluir um rio de águas vivas. E escute: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e ele será amado do Pai, e eu também o amarei, e nós viremos a ele, e nós nos manifestaremos a ele. Você sabe quando nós vamos andar em autoridade? Quando a gente estiver cheio de Deus. Jesus quer inundar o seu coração com a glória dele. Curve sua cabeça. Talvez você chegou aqui tão seco, tão seco, tão seco. Você falou: meu Deus, há tempos atrás eu andava tão cheio, eu tinha uma fé tão que me movia, e parece que o ano está acabando, e parece que escabote, a glória se foi. Aí Deus fala assim: ei, eu venho para quem tem fome, eu venho saciar a sede de quem busca as fontes de água. E talvez você está aqui dizendo: mas Senhor, onde o Senhor está? E Deus está dizendo: eu venho como o som de uma voz, e a voz de muitas águas. Romanos 10:17 diz assim: que a fé, irmão, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor desperte esse homem espiritual que está talvez numa caverna, que está talvez debaixo de um entulho, de um ambiente talvez que aparentemente é impossível ser acessado. Mas hoje Deus está dizendo: hoje eu empreendo resgate para a sua vida. A tua história a partir de hoje pode ser ressignificada, dar um novo sentido. Você pode ser reposicionado, é dar um novo destino para você. E só a palavra pode fazer isso com a gente, irmão. Aleluia. O dia do encontro não é amanhã. Ei, a
gente é bom para procrastinar. Amanhã eu decido, depois eu faço, depois eu começo. E o Senhor está dizendo: comece agora. Nós já estamos vivendo um ano, nós já estamos vivendo um tempo profético. Olha para alguém e diga assim: nós já estamos começando um tempo profético. Porque 2025 será um ano de muitas colheitas. Não, olha para esse crente, chacoalha ele. Se precisar, ameaça ele. Fala: se você não dá glória, eu vou aí. Se nem na ameaça valer, tá com o chinelo, tá com o sapato dele, tá com esse sapato com esse saltão 15 que você veio hoje, taca nele. Nós já estamos vivendo um tempo profético, Patrick, para 2025. 2025 é incrível. Pare e pensa comigo. O final é o número 5. Hello. Vamos gastar uma igreja aqui, Juliano. Oh, my brothers. 5 é um número profético, Patrick. Diga comigo: o número da multiplicação. Olha para alguém e fala assim: lá naquele lugar onde tinha fome, mas Jesus estava ensinando, ei, tinha alguém que tinha 5 pães. Fala assim: 2025, 5 pães. Multiplicação, fartura e sobra. Olha para alguém e fala assim: 2025 será um tempo profético. Não vai empatar, irmão. Vai ter provisão, vai transbordar celeiro. Escute a palavra de Deus. Vai ter transbordo. Eu vou te dizer, onde Jesus estava, tinha palavra, e a palavra é o ativador para que os céus desçam em um lugar. Eu creio no que eu estou te dizendo. É tempo de viver a multiplicação dos céus nesse lugar. Se prepare, você que não tinha, você vai ter para doar e não vai pensar em juros, para empréstimo. Escute, você será uma fonte. Eu não sei quem está pegando isso aí. Uma coisa eu sei, que desligaram até o meu microfone. Aleluia. Voltou. Olha para alguém e diz assim: tempo de multiplicação. Cada dia que você está aqui, você não está gastando tempo, você está investindo o seu tempo. Cada dia que você vem para a presença, para receber dos céus a instrução, você está antecipando o milagre. É Isaac no Egito, nas terras ali, eu não me lembro o endereço, mas ele pensa e fala assim: eu vou para o Egito, eu vou fazer igual meu pai fez. E Deus falando: você não vai para o Egito. Olha para alguém e fala assim: você não vai ter que ir para o Egito. Você vai semear, ainda que seja no deserto, e você vai colher ainda esse ano 100 por 1. A palavra do Senhor disse: o Senhor a Isaac: você não vai ter que ir para o Egito, você não vai ter que tomar emprestado nada, porque eu vou multiplicar nas suas mãos, diante dos teus olhos, o pouco que tu tem. Se prepare. Escute, não é pelo que você é, por aquilo que Ele é. Olha para alguém e fala assim: Mateus 7,7 vai se cumprir na tua vida. Pedir e dar-se-vos-á. Busquei e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Diga assim: 2025 será um ano de portas abertas, portas de excelência. Diga: o meu 2025 já começou, e aquilo que eu profetizo hoje se torna minha realidade no amanhã. Nós temos falado que nós vamos ser uma igreja
que nós vamos assistir esse bairro com excelência. As famílias aqui vão ter um vislumbre da glória de Deus. Diga assim, um insight. Você lembrou do insight? Diga assim, uma visão, um resplendor da glória vai tomar a minha mente. Uma mente que será inundada em criatividade. Diga comigo, uma mente que será inundada em criatividade. Se prepare, Deus vai te dar visões de negócios, Deus vai te dar direcionamentos proféticos, Deus vai iluminar, um insight, vai iluminar a tua mente em algo que você está construindo no secreto, e Deus vai fazer com que isso se expanda e venha diante de homens a ser notório. Diga assim, Deus vai fazer uma obra notória a partir da minha vida. Eu me nego a pregar para uma igreja que não responde. Diga, Deus vai fazer uma reviravolta na minha história. Diga assim, eu vou viver um loop. Diga, eu vou viver um loop. Esse negócio vai virar, irmão, vai virar. Alguma coisa vai acontecer. Diga, tem um escape, não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que antes de ser provado ao extremo, nos dará o seu escape. Olha para esse crente e fala assim, o ano não acabou não, crente. Se prepare, porque Deus está trabalhando, e se Ele está calado, é porque está perto de acontecer. Porque no ápice da noite, no mais intenso de uma noite, está para romper a aurora. Aleluia. Se prepare, diga assim, está para nascer um novo dia. Você recebe essa palavra? Coloca para mim em 2 Timóteo 3:16. Não é pelo que eu falo, é por aquilo que a Bíblia diz. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. E um tempo profético a gente tem que discernir as movimentações proféticas. Muitos não reconheceram Isaías quando ele andava sobre o fundamento profético. Muitos não reconheceram Jeremias. Escute, e profeta não é aquele que fica te dando direcionamentos e só de favor, não. Existe um caminho que é árduo. Deus levantava os profetas no Velho Testamento para alinhar o povo aos seus propósitos. O povo estava sofrendo por causa da sua dura serviço, e Deus falava, profeta, diga que a minha vontade para eles é essa. Eu vou restaurar, eu vou fortalecer, eu vou levantar, mas tem que andar nos meus caminhos. Diga, tem que andar nos meus caminhos. Diga, Deus não é um pai irresponsável e vai dar aquilo que vai fazer você se desviar. Deus não é um pai irresponsável que vai dar um presente para um filho que não tem habilidade. Deus não é um pai irresponsável que vai entregar nas mãos de um menino aquilo que só um homem pode receber. Gálatas capítulo 4 diz que se o herdeiro for criança, mesmo que seja senhor de tudo, não governa. Vai precisar de tutores para que governe a sua herança. E nós lemos aqui que nós somos herdeiros de Deus, cordeiros em Cristo, ou seja, tem uma promessa gloriosa para nós. Agora Deus não está trabalhando naquilo que pode entregar, Deus está trabalhando em nós. Assim como Noé construiu uma arca em 120 anos, e alguém diz, Noé demorou 120 anos para construir a arca. Não, Noé poderia ter construído em um tempo muito mais curto, mas Deus demorou 120 anos para fazer em Noé uma obra completa. Porque Deus só vai entregar na nossa mão responsabilidade quando nós formos plenos, para que a glória seja dele, para que o louvor e a adoração seja dele. Olha para alguém e fala assim, ei irmão, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai receber o teu favor. Você está entendendo? Deus vai preparar uma mesa diante dos teus adversários.
para que você seja provisão para aqueles que um dia encolheram a mão para você, para que você seja fonte de esperança para aqueles que negaram a palavra a você. Se prepare, Deus vai levantar uma geração que vai assistir de perto, e quando as pessoas verem, ei, você fazendo isso, vai dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida dele, e o coração não se corrompeu, mas o coração dele é nobre, porque Deus levanta reis com coração de reis ainda sobre a face da terra. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Oh, meus irmãos, aleluia. Você está aí? Eu posso falar só mais 2 versículos para você. Eu vou contar algo para vocês. Eu gravei aqui, eu coloquei aqui na mensagem. Deus pode dar uma iluminação para nós. Assim, ó, faz assim para alguém, ó. Assim, ó. Deus pode mudar a nossa mentalidade. Tem um homem, um cientista, o nome dele é Isaac Newton. Diga assim: Isaac Newton. Fala assim: Pastor Pedro também é cultura. Isaac Newton, o físico e matemático, ele acreditava que a Bíblia tinha profecia em código e tentou desvendar algumas, chegando a prever o fim dos tempos. Uma exposição mostra pela primeira vez os seus escritos proféticos. Olha isso aqui, um cientista. Se você for ler a biografia de Isaac Newton, ele era um homem que gostava da escatologia. Fala comigo, quem gosta da revelação tem os maiores insights, iluminações de Deus. O estudo diz assim, olha: vamos lá, costuma-se dizer que Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal sentado debaixo de uma macieira, quando uma maçã lhe caiu em cima da cabeça, e de repente vislumbrou a verdade. A história não passa de uma lenda, porém ele é o pai da matemática, o físico da óptica moderna. Antes dos seus 25 anos de aniversário, ele já tinha realizado aquela proeza da maçã, e ainda inventado o cálculo infinitesimal, e mostrado experimentalmente que a luz branca é composta por todas as cores do arco-íris. Newton era filho do seu tempo, e como tal tinha herdado uma paixão pela teologia. E você fala assim: pastor, o que tem a ver Isaac Newton com isso aqui? O cara era apaixonado para conhecer os segredos da palavra de Deus. Deus só pode se revelar a um coração apaixonado em conhecê-lo, pastora. Todo homem apaixonado vai conhecer uma mulher e mostra os seus melhores predicados. Ninguém chega dizendo que tem mau hálito. Ninguém chega aí dizendo que mora em um lugar ruim. Ninguém chega dizendo que come em lugar ruim. A gente mostra os nossos predicados. Isaac Newton chegou até Deus querendo ser alguém no seu tempo que traria um benefício para todos os povos e épocas, mas ele não queria que essa realidade acontecesse em outro tempo, senão no tempo dele. E o que Deus fez? Fez com que ele sentasse embaixo de um pé de macieira e caísse uma maçã na cabeça dele. E você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso?
Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam debaixo de um propósito sobre a face da terra. Eu quero que você olhe para alguém e fale assim: qual é as tuas intenções? Qual vai ser o legado que você vai deixar sobre a face da terra? Viu? Se você não se dobrar a Deus e manifestar em glória o poder dele através da sua vida, Deus vai levantar um ímpio para que o nome dele seja glorificado. Porque na época Deus levantou Ciro para tirar o povo dele do governo da Babilônia. Olha para alguém e fala assim: será que o ímpio vai ter que se levantar? Ou será que Deus vai levantar aqui nessa igreja homens que vão ter caneta de governo? Eu profetizo, daqui vai sair legisladores, daqui vai sair advogados, ministros da palavra, profetas, apóstolos, profetas ao seu tempo, homens que vai fazer a diferença. Olha para alguém, dá um sorriso e fala assim: me trate bem, porque pode ser que em breve você diga: eu congreguei com aquele cara. Se Deus procura alguém para fazer a diferença ao teu tempo, eu vou dizer, se Ele procura dois, um Ele já achou aqui, cadê o outro? E tem alguém dizendo: eu só sou o bichinho de Jacó. Seja você o bichinho de Jacó, porque eu sou filho de Deus. Cada um se move na medida da sua fé. Olha para alguém e fala assim: o tempo de se arrastar já foi. Até a borboleta, um dia ela se arrasta, mas chega uma hora que ela fala assim: basta, eu vou tirar um tempo a sós ali, vou ter um momento de enclausuramento, e passa pelo processo doloroso, e de repente a estação vira, e aquela lagartinha começa a romper asas, e aquela que só se arrastava está pronta para voar. Olha para alguém e fala assim: está virando a estação, e se prepare, porque vai ter altos voos aí, ó. Diga para alguém: vai voar, porque Deus não te projetou para se arrastar. Ao seu tempo, Deus vai te dar asas e você vai voar. E quem viu você um dia se arrastando na vergonha, verá a destra de Deus te sustentando em lugares altos. Aleluia. Coloca para mim Isaías 54 aqui, para a gente encerrar. Promete, fato. E eu estou no meu tempo, irmão. 2 minutos. Isaías 54, a partir do versos 1. Quem está anotando isso aí? Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solteira do que os filhos da casada, diz o Senhor. Segue. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou
como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não me iraria mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os alteiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Segura no versículo seguinte, olha para alguém e fala assim: você está entendendo isso? Deus está anunciando redenção. Deus está dizendo que o tempo da vergonha ficou para trás. Deus está falando que se você atentamente ouvir a voz dele, tem restituição, tem reposicionamento e vai ter uma movimentação de algo desde a eternidade a ser manifestado aqui hoje. E farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculos e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Diga assim: Deus vai tocar em você, vai mudar a sua história e vai tocar na tua descendência, porque a tua prole é herança santa do Senhor. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Você está aqui? Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Diga assim: o Senhor fez o bem, o Senhor fez o mal, e todas as coisas se dobram diante do poder dele. O livro de Jó diz que o inferno se levantou contra a vida de um homem que testemunhava uma fé genuína em Deus. E Deus fala e permite para que tocasse na vida de Jó. Porém, o inferno só pode ir até onde o céu determina. Diga para alguém: se você estiver debaixo da destra, não tema mal algum, porque você tem que saber quem está contigo. Olha para alguém, dá um sorriso e fala assim: como é que está a comunhão com o céu? Como é que está a conexão, a frequência com o céu? Você tem compreendido a voz? Você tem discernido a voz? Olha para alguém, irmão. Dá
Dá um sorriso assim e fala assim: você foi escolhido nessa noite para viver o processo da redenção. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Coloca para mim Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Coloca para mim, por gentileza. Sabe o que o Senhor falou para mim, pastora? Que esse povo vai se levantar com autoridade. Escute bem o que eu vou dizer para você. Olha para alguém e fala assim: vai vir um vento. Olha para alguém e fala: vai vir um vento. Mas esse vento vai levar quem está desconexo. Mas aqueles que permanecerem no Senhor vai viver o livramento dos céus. Deuteronômio 28, versos 1. Se coloque sobre os seus pés, que nós vamos encerrar assim. Já foi o tempo que eu descia e que eu colocava as mãos sobre a cabeça das pessoas. E o Senhor está ministrando muito isso no meu coração nesses dias. Quem vai colocar as mãos no coração de homem sou eu. Quando você coloca a mão na cabeça das pessoas, é uma força de fora para dentro. Quando eu coloco as minhas mãos no coração de homens, é o poder transformador de dentro para fora. Não é mais sobre um anel de autoridade, uma mão carregada de óleo. É sobre um amor incondicional que te pega por dentro e te faz ser reposicionado em Deus. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 27, fala sobre uma aliança que Deus fazia com o seu povo. E Deus falava: quando vocês entrarem no Jordão, que é a nova estação que vocês estão entrando, vocês verão a minha mão sobre a vida de vocês, se vocês permanecerem na minha aliança. No capítulo 28, Deus faz a promessa e repete toda a promessa para aquele povo. E fala: por vocês andarem debaixo da minha promessa, escute o que vai acontecer com vocês. Deuteronômio capítulo 28, versos 1. Leia comigo, diga assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, diga assim: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Segue. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga assim: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Diga assim: quando ouvirdes a voz do Senhor, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, porque por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor entregará. Respira, irmãos. Aleluia. Diga assim: o Senhor, versos de número 8. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra
que te der o Senhor teu Deus, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres, diga, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Honras e glórias seja dada ao Senhor. Abra suas mãos. Senhor Jesus, eu quero orar com o teu povo. Está surgindo um novo tempo, está surgindo um novo ciclo diante dos nossos olhos, e a tua fidelidade, ela se estende de geração em geração. O Senhor está remindo os tempos, porque os dias são maus, mas o Senhor é com a tua igreja. Há um remanescente sobre a face da terra, que não se move por forças fortuitas, ocasionadas por levantes ou bloqueios do mundo das trevas. Sobre nós estão as suas promessas, Senhor, e eu saio daqui nessa noite munido das armas espirituais, para vencer, para romper, para expandir e crescer nesses dias. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o seu nome seja glorificado na minha vida. Diga mais forte, até se tornar uma verdade para você. Diga mais forte, até se tornar uma verdade para você. Diga: eu quero que o seu nome seja glorificado na minha vida. Diga assim: eu não serei motivo de escárnio e nem de escândalo. Eu serei motivo para que os céus glorifiquem o teu nome, e que o inferno estremeça, porque se levantou. Diga assim: um homem. Você que é mulher, diga: se levantou uma mulher cheia de autoridade, porque anda debaixo da palavra. Diga: o que muda meu destino não é a minha força de vontade. Diga assim: o que muda meu destino são as forças das suas promessas. Diga assim: ainda que meus olhos não contemplem a minha vitória, o meu espírito crê que a tua palavra é fiel e verdadeira, e tudo isso já é parte da minha realidade. Só você que pode. Celebre, glorifique, dê graças a Deus, porque essa palavra é fiel e verdadeira, e ela pode mudar, e ela já fez com que a nossa história fosse mudada. Amém, irmãos? Acende a luz aí, irmão. Quero ver o rostinho desse povo que recebeu a palavra, hein? Com a vontade de sorrir, irmão. Depois que a gente recebe a promessa, assim, a vontade de rir. Olha para alguém e fala assim: está com pressa de ir embora, irmão? Aleluia. Se prepare, porque cada minuto que está aqui, Deus vai te conceder. Escute bem, estudos dizem que cada cigarro que um homem fuma, ele perde 5 minutos da vida dele. E a Bíblia me ensina que cada minuto na presença do Senhor tem um valor expressivo, não monetário, mas um valor que não é monetário, é um valor que vale mais do que 1000 anos em outro lugar.
Olha para alguém e fala assim: 1 minuto não é nada, irmão. 5 minutos não é nada. Porque o autor da vida está aqui. Se prepare para viver o tempo mais incrível da tua história, irmãos. Se prepare, porque Deus vai começar a soprar um vento. Ei, vento contrário é só você ajustar a vela que você vai andar mais rápido. Vento contrário é o que faz o avião decolar. Agora começa a dar pressão nas turbinas. Se a porta do inferno se levantar contra você, dê mais pressão, porque vai decolar esse negócio aí. Escute, vento contrário forma bons marinheiros. Mar revolto forma bons marinheiros. E é no dia da nossa provação que a gente exala o bom perfume. É no dia da adversidade, você quer saber? Está faltando dinheiro, começa a ofertar mais. Está faltando dinheiro, seja dizimista. Pega o envelope e fala: você é dizimista, pastor. Seja provado por aquilo que te falta, mas dê uma resposta, não ancorado numa mente de escassez e nem de miséria. Você quer saber? No dia que você estiver pior, pega alguém na rua e fala assim: eu vou te dar meu almoço, eu vou te dar esses 10 reais, esses 20 reais, 50 reais para você, vou te abençoar, porque o que faz multiplicar a nossa vida, a Bíblia diz que o coração generoso, ele prospera, pastora. Eu vou fazer oração pela oferta. Depois dessa palavra, Senhor, eu quero ser generoso. Eu não quero oferecer o que não me custa nada. O meu tempo, ele é precioso. Mas aqui está o fruto do meu trabalho. O trabalho que o Senhor preparou para mim. Eu quero te honrar com tudo que tenho, Senhor. A minha vida, a minha voz, o meu respirar, o meu trabalho, tudo é graças à tua bondade e misericórdia. A sua palavra diz que o Senhor ama quem entrega com alegria. Eu estou aqui feliz para entregar nessa noite. Então multiplica sobre a vida desse teu filho que tem sido fiel. Multiplica, Pai. Sim, o Senhor dá pão àquele que tem fome, dá semente àquele que semeia. Então que haja multiplicação, expansão e crescimento. Que seja um final de ano incrível para a família, para essa vida, em nome de Jesus. Que a fartura, a provisão seja manifestada nesse lar. O transbordo, sim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Venha ofertar com alegria, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te prospere. Deus te ilumine. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Se prepare, porque 2025 será um ano de expansão e crescimento. Estenda suas mãos em forma de receber. Estamos voltando para os nossos lares. Eu quero que pegue as crianças no colo agora. Eu quero que vocês, pai, mãe, tutores, nos ajude a instruir as crianças. E você que está aqui, não leve a mão, porque só são crianças e precisam ser ensinadas. A gente não tem problema com isso, mas nós precisamos de toda a ajuda. Esse momento nós estamos voltando para os nossos lares, e existe uma palavra, existe uma atmosfera, existe algo que Deus já realizou e já liberou sobre cada um de nós. Nunca puna a sua criança, talvez por subir no altar. Não pune ela não, mas ensine ela e fala assim: olha, ali está ministrando a palavra que vai transformar a nossa realidade, filho. Ensina, por favor. Que às vezes, por não compreender, tem pai que traumatiza filho, e depois de grande eles nem querem vir na igreja porque ficou com um registro negativo. Então vamos ser pais sábios, tá bom? Mães sábias, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra nesse lugar.
que aquele que chegou aqui buscando uma resposta no Senhor, que possa, Pai, ter a instrução da sabedoria. Oh meu Deus, assim como Isaac Newton teve uma ideia criativa, foi um iluminado do Senhor na mente dele, um insight do Senhor. Que homens aqui tenham um vislumbre da tua glória. Acorde eles pela madrugada, assim como disse Jó no capítulo 33, versos do 14 a seguir, que o Senhor visita o sonho de homens, e traz ali o fortalecimento, livra ele de laços de morte. Que homens sejam visitados pelas madrugadas, e tenha libertação plena, e tenha, Pai, um vislumbre da tua glória, em ideias criativas, em direcionamentos e instruções, para gerir, Pai, negócios, ou servir alguma empresa, e que seja soprado o nome deles nesses dias, em nome de Jesus. Que eles sejam colocados em lugares de expressão, porque os seus filhos estão sobre a terra, e eles vão glorificar o seu nome. Aonde, Pai, houver uma empresa, um lugar com uma vaga para um justo do Senhor, que clama por uma porta aberta nessa noite, que o nome dele seja lembrado, e que o seu nome seja glorificado lá a partir desse homem ou dessa mulher, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, e que a graça redentora de teu Filho amado Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja viva hoje e sempre. E se Deus é por nós, vencendo vem Jesus, nós já vencemos. Aplaudam glorificando. Deus os abençoe, que seja uma semana incrível em nome de Jesus.